Pastor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus pela vida dos irmãos. Mais um dia abençoado, né, irmãos? Assim como ontem, né? Ontem também foi um dia abençoado. Todos os dias são uma bênção. Mas esse final de semana, eu creio que o Senhor Jesus nos preparou e nos abençoou mais ainda. Onde nós pudemos ontem nos entregar mais a Deus, em oração, em comunhão. Podemos entregar mais a Deus ontem, né? Podemos ser cheios, preenchidos da graça de Deus, do poder de Deus. Até mesmo o nosso irmão Antônio, né? Que está a mais de 2.000 quilômetros de distância, lá em Pernambuco, como ele diz, na cidade de Araripina, onde o irmão também sentiu a graça de Deus, o poder de Deus. E é para isso que serve a graça e o poder de Deus, né, irmãos? Para que nós possamos ser revestidos. Porque Jesus falou que nós temos e precisamos ser revestidos. A palavra vai nos ensinar lá em Efésios 6, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que nós possamos enfrentar as lutas, as dificuldades, as tribulações. Vamos orar? Em nome de Jesus, antes de entrarmos na palavra, os irmãos podem abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Enquanto os irmãos abrem, nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pela vida dos seus filhos que se batizaram no dia de hoje. Guarda e livra de todo mal, sustentando pelo poder do Teu Espírito Santo a vida de cada um. Acrescenta graça, poder e virtude, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ajudar, fortalecer e animar a cada um, Senhor Jesus, pois nós precisamos do Senhor, agindo e operando em nossas vidas. Acrescenta graça sobre graça e nos fortalece no dia de hoje, pois nós precisamos, Senhor Jesus, necessitamos do Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, como dizia, irmãos, a oração, ela é a busca, né, que tivemos ontem, ela é fundamental para a gente poder enfrentar as lutas, as dificuldades, as tribulações. Então, ontem mesmo nós pedimos para que Deus quebrantasse o nosso coração, para que nós, né, irmãos, pudéssemos enfrentar as lutas e as dificuldades. Hoje, antes de batizar, né, conversei com os irmãos, e é fundamental entender, né, irmãos, o compromisso que você assume diante de Deus quando você vai se batizar. Então, a palavra diz que o batismo é o sepultamento, e ao mesmo tempo fala que o símbolo, né, de deitar é sepultamento e de levantar é para ressurgir um novo homem, uma nova mulher. E a partir desse momento, uma nova criatura é estabelecida dentro da pessoa. Os seus pensamentos são mudados, são transformados. Os pensamentos são colocados, pensamentos do Senhor Jesus, um novo caminhar, né, um bom testemunho diante das pessoas. Porque Jesus é quem começa a fazer a grande obra. Então, quando uma pessoa se decide se batizar, ela está, na verdade, decidindo assumir um compromisso diante de todos, não só de Deus. Assim, quando você vai se casar e você pede a pessoa que você quer se unir, né? E hoje tem que ficar mais claro, né? Homem e mulher, né, irmãos? Hoje tem que ficar claro que o casal é homem e mulher, porque Deus disse isso. Então, quando um homem ou uma mulher querem se casar, eles vão diante de testemunhas e assumem compromisso de noivado, assumem compromisso de casamento depois perante o juiz, perante testemunhas, para que possam viver assim até o fim das suas vidas, até que a morte os separe.
Então, quando nós assumimos um compromisso no batismo e dizemos, eu quero me batizar, eu também estou dizendo para Cristo. E não só para Cristo, mas para a igreja dele. Dizendo que eu também tenho um compromisso. Então, não sei se você sabia, mas você não tem só um compromisso com a sua esposa. Você tem um compromisso aí com o seu irmão. Então, olha para o seu irmão e diz, eu tenho um compromisso com você. Nossa, que compromisso murcho. Fala com vontade, irmão. Tenho compromisso com você, irmão. É um compromisso sério. Você tem um compromisso sério com o seu irmão. Você tem um compromisso sério com a sua irmã. De dar o bom testemunho. De dar o bom testemunho de Cristo. De dar o bom testemunho da sua palavra. E por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Para quê? Para que na hora da luta e da aflição, você continue dando bom testemunho. Na hora da luta e da aflição, que é uma das coisas que eu falei para os irmãos, uma das coisas principais, quando você começa o seu caminho no Evangelho, é perseverar. Porque lutas vão vir, tribulações vão vir. Então eu preciso perseverar. Perseverar no quê? No que é certo, no que é correto. Então nas nossas lutas e aflições, você vai ser tentado. Eu sou tentado a não perseverar, a não ir para os cultos, a não crescer na palavra de Deus, a não crescer na comunhão com os irmãos, a não crescer, a não desenvolver, a não ficar livre de coisas que querem nos prender. A maior luta nossa, irmãos, é contra quem? Nós mesmos, é contra a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é terrível. Ô bichinha, né? Não tem, a gente fala assim, ô bichinha ruim é a natureza humana. Ou como outros dizem, é rim. Bicho é rim. É ruim mesmo. Então nós temos que buscar a Deus para vencer essa natureza humana, porque a natureza humana, ela cria dentro de nós barreiras. A nossa natureza humana endurece nosso coração. Endurece ou não endurece? Endurece demais. Quando a gente fica chateado, como a gente fica? Murcho. Né, irmão? Fica murcho. Vontade, sem vontade de cantar uma linda canção, né? E é a hora que você tem que perseverar. Você tem que lutar. Porque o diabo ele luta para que nós possamos fazer o quê? Fazer nada que agrade a Deus. Então, irmãos, a palavra vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, o seguinte. Aí ontem tivemos um momento, né, irmão? A oportunidade, os irmãos que tiveram, o Espírito Santo tocou, né? Bom, você que está com o seu esposa, abraça o seu esposo. E ontem nós fizemos isso, né? Abraçamos o esposo, a esposa. Eu falei, irmão, se você tem alguma coisa para falar com seu esposo, pedir perdão, liberar perdão, faça agora. Né? Seja limpo, seja livre. Para quê? Para ficar limpo. A gente tem que ser pessoas livres, libertos. Para quê, irmão? Para que nada tenha impedimento. Se a gente fica com alguma coisa no coração, já empata, não é? Já empata eu de ir para a igreja, já vem a seta, já vem o conselho, aí já não quero mais servir a Deus, ou não quero tomar ceia. Coração tem que ficar liberto e livre. E é Jesus quem pode fazer todas essas coisas. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo nos instrui. Para quê, irmão? Para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento. Então, a gente fazemos as coisas por Cristo. É por Ele. Imagine, irmão, se você tiver que perdoar, depender da pessoa que você tem que perdoar. Se você, para perdoar uma pessoa, você depender da pessoa, você tem dificuldade de perdoar. Você tem dificuldade de seguir em frente. Porque quando uma pessoa erra com você, e se você olhar para ela, para a pessoa que errou com você, você vai ter dificuldade para seguir adiante. Por quê? Porque você está olhando para um ser humano falho. Então eu perdoo por causa de Cristo. Você libera perdão por causa de Cristo. Você segue adiante por causa de Cristo. Você segue com Cristo, segue com a igreja, por causa de Cristo. Você vence as lutas por causa de Cristo. Você se torna santificado, santo, por causa de Cristo. Não é por causa de A, B, C, não, é por causa de Jesus. A nossa vida agora é pautada por causa dEle. É por causa dEle. Amém, irmãos? Por causa dEle. Então, quando a nossa vida é pautada por causa de Jesus, então a gente segue adiante. A gente vai desprezando as afrontas, os problemas vão ficando, né, para resolver, mas não fica acima de Jesus. Então a palavra diz aqui em 1 Coríntios 12, versículo 12, o que diz aí, irmãos? Tudo juntos, 1, 2, 3. Porque muitos membros
e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos. Então o versículo 13, irmãos, é muito claro. Onde diz que nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, o que significa isso? O que significa batismo? Batismo, a palavra batismo significa colocar dentro. Então, o Espírito Santo, quando você crê no Evangelho, crê na palavra, então você recebe um primeiro batismo, chamado batismo do Espírito. Antes do batismo das águas, um homem já é batizado no Espírito, que é o que Paulo fala depois aqui, em Coríntios, mais para trás, que é o batismo, uma figura que ele usa, né? Batismo nas nuvens. Então, o Espírito Santo batiza o homem, ou seja, já começa a colocá-lo já no corpo de Cristo. Então você vê que o Espírito Santo é aquele que começa a convencer a pessoa. Ela começa a vir para os cultos, começa a vir para a igreja, aí já fica sem vir para os cultos, aí ele já fala, meu Deus, está faltando alguma coisa, eu preciso ir para a igreja. Por quê? Porque o Espírito já está introduzindo, colocando a pessoa no corpo de Cristo. Então quando uma pessoa, o Espírito já está selando, já está agindo na vida dela, então ela já sente falta. Ela já sente falta da comunhão, sente falta da palavra, sente falta do evangelho, ela começa a sentir falta, porque ela faz parte de Cristo. Ela já faz parte do corpo de Cristo. Então o primeiro batismo, irmãos, é o batismo do Espírito. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um, formando um corpo. Então veja que a palavra fala que é formado um corpo. É formado um corpo. Amém? E aí vai dizer o seguinte: quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um? Então a palavra está dizendo, irmão, que no reino de Deus, no corpo de Cristo, não tem essa de que um é mais e outro é menos, não tem isso. Se chegar uma pessoa aqui, irmão, que tenha estudo, tenha faculdade, doutorado, mestrado, estudou lá nas melhores universidades dos Estados Unidos, lá, pode ser um crânio, uma ciência, um gênio. Ele vai entrar, ele vai sentar na cadeira e um irmão que não terminou os estudos vai chegar nele e vai orar por ele. E vai ensinar para ele quem é Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa pode ser o mais sábio que tiver. No dia que ele entrar aqui dentro, ele vai sentar e vai ter que se sujeitar a uma pessoa que tem menos capacidade de conhecimento deste mundo. Mas ele tem Jesus na vida dele. Porque Jesus é quem diz que ele chama aqueles que não são para aniquilar os que são. Então, irmão, a importância de pertencer ao corpo de Cristo é uma coisa espetacular. Às vezes no mundo você não é ninguém, você não é nada, ninguém liga nem olha para você, mas no corpo de Cristo não é assim. No corpo de Cristo, o menor dos irmãos, ele é extremamente importante no reino de Deus. Então, quando Jesus coloca uma pessoa dentro do corpo de Cristo, esta pessoa, ela é importante para Deus. E se ela é importante para Deus, ela é importante para cada irmão. Não importa a estatura, não importa a espiritualidade, não importa se ela é mais espiritual, menos espiritual, se ela faz parte do corpo de Cristo, ela é importante para Deus. Quem disse isso? Jesus disse isso. Então, aqui no versículo, continuando, versículo 14, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Continue. Olha que coisa, como ele quis. 19. E se todos fossem um só membro? 21.
São? São? Pronto. Bom, isso aqui é espetacular. Olha o 23, todos juntos. Dando muito mais honra. Então veja, irmãos, isso aqui é uma das coisas mais espetaculares do reino de Deus. Jesus, ele está nos ensinando, irmãos, coisas muito importantes aqui, dizendo que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles são muito importantes. São muito importantes. Por que eles são importantes? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. De Cristo. Quando a palavra diz, vamos ler novamente, versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, eu não posso dizer e nem pensar que eu não tenho necessidade do meu irmão, por menor que ele seja. Por menor que ele seja. A palavra vai dizer, irmãos, eu queria que isso aqui ficasse bem selado nos nossos corações, versículo 22, novamente, vamos ler? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais são. Então eu preciso olhar para o meu irmão, e ver que ele é necessário. Eu preciso dele. Eu não posso pensar assim, eu não preciso do meu irmão. Eu preciso de Jesus. Porque essa frase, ela parece ser bonita, parece ser espiritual, mas ela não é. Porque Jesus não mandou fazer isso. Jesus não mandou pensar assim. Jesus não disse assim, olha, vocês apenas devem considerar a mim. Não. Jesus mandou considerar o corpo. Jesus mandou considerar os irmãos. Foi ele quem disse isso. Como nós acabamos de ler. Os membros do corpo parecem ser mais fracos, na verdade eles são necessários. Então, irmãos, nós precisamos entender que todos nós somos importantes para Deus. E todos nós fazemos parte desse corpo. Não há um maior ou um menor diante de Deus. Todos nós somos iguais. Diante de Deus, somos iguais. O fato de um irmão pregar, o outro louvar, o outro irmão estar mais à frente na obra de Deus, não significa que ele é mais importante para Deus. Porque, na final das contas, todos nós somos filhos. Então, muitas das vezes, a gente tem uma visão errada de quem é mais importante, para quem devemos dar mais honra, não é? Às vezes a gente tem essa preocupação. Às vezes tem preocupação, falar, eu preciso chegar lá e falar com o pastor, e o irmão mais simples da igreja, às vezes não. E a palavra diz que pensar assim causa divisão. Então, quando eu me importo com o irmão, por mais simples que seja, mais fraco que seja, sabe, você olha para o irmão e talvez ele não tenha a espiritualidade que você pensa ou que você queira que ele tenha essa espiritualidade. Mas ele é importante para o reino de Deus, faz parte do corpo. Se eu chegar para você e falar assim, olha, seu dedinho aí, eu posso arrancar ele agora com alicate? Traz seu dedinho aqui e eu vou arrancar esse seu dedinho com alicate. Alguém aqui está disposto? Alguém aqui quer? Não. Ele pode ter frieira. Pode estar com o seu dedinho cheio de frieira aí, você não quer arrancar ele. Você pode estar com o seu dedinho com micose. Você quer ficar com o dedo com micose. Quer ou não quer? Ou você quer arrancar? Ah, meu dedo está com micose, vou arrancar. Você arranca ele? Não. E para tirar a micose dá trabalho, não dá? Dá trabalho tirar a micose do dedo. Você passa anos tomando remédio, tratando. E o bicho fica lá insistindo. É terrível. Estou dizendo que é só por Deus. Não é? Mas você não quer arrancar o dedão fora. Você não quer arrancar o dedinho fora. Você quer cuidar dele. Você quer zelar por ele. E esse pensamento é o pensamento de Cristo. Então, quando a palavra diz que os membros que parecem ser mais fracos, eles são necessários, então nós temos que entender uma coisa, irmão, nós temos que aprender a acolher pessoas, orar por elas,
devemos apoiar e principalmente defender, irmãos. Porque o membro mais fraco, você pensa o quê? Em defender ele. Você não pode ter vergonha de um membro ainda que ele seja fraco. Muito pelo contrário, um membro que seja mais fraco na família de Deus, ele tem que receber apoio, tem que receber amor. Porque é o que Jesus fez. Então, eu já conheci pessoas que tinham problemas físicos. Problemas físicos. Então, eu tenho um parente, por exemplo, que ele não tem uma mão. Ele não tem um pedaço da mão. Porque ele perdeu num acidente quando era adolescente ainda. Então, quando ele vai tirar foto, ele tem vergonha. Então, ele põe a mão para trás. Porque ele não quer mostrar que está faltando um membro. Ou tem pessoas que têm problema no olho, e ao invés de tirar foto mostrando o rosto, tira só a metade do rosto. Porque tem vergonha do problema que tem no físico. Tem vergonha. Então nós, irmãos, como corpo de Cristo, não podemos ter vergonha, porque Jesus não se envergonha de nós. Jesus tem vergonha de nós? Não. Então a palavra está dizendo que nós, como corpo de Cristo, nós temos que aprender a servir uns aos outros, que é o que nós estávamos falando semana passada. Que a santidade verdadeira, aquela que você se purifica, você se santifica, você se separa do pecado para um propósito. Qual o propósito? Não é para bater no peito e dizer, louvado seja eu que eu sou santo, agora eu não peco mais. Não é para isso. O corpo de Cristo só funciona quando uma pessoa saudável vai lá e ajuda uma pessoa mais fraca. Se a sua mão, se você está com um problema na perna, você está com um problema abriu uma ferida na sua perna está com uma ferida, você vai deixar aquela ferida correr solto? Ou você vai cuidar daquela ferida? Você vai cuidar daquela ferida. Você vai pegar um remédio, você vai limpar, você vai fazer de tudo para aquela ferida ser sarada. Então não é porque há um machucado, não é porque há uma ferida, ou aquele membro é mais fraco, que você dispensa aquele membro, você corta aquele membro fora. Eu não quero mais saber desse pé. Esse pé aqui, eu não quero mais ele, porque ele está me dando problema. Arranca esse pé. Ninguém quer isso aí na vida dele. Ele quer ficar com o pé dele até o fim da vida. Ninguém quer perder um membro. Então esse cuidado a gente tem com o nosso corpo. Imagina o cuidado que Jesus tem com o corpo dele. Então, cada irmão é necessário. Cada irmão é extremamente necessário. É importante. Cada irmão é usado por Deus. Então tem pessoas que são usadas por Deus e ele fica mais exposto. Quando eu prego, quando o irmão louva, ele está mais exposto. A impressão que dá é que Deus usou só aquele irmão ali e não usa mais ninguém. E não é assim que funciona. Deus, ele vai usando cada irmão. Olha aí o tanto de coisa que tem aqui, ó. Né? Não tinha, agora tem mais. Não cabe mais nada na mesa aí, irmãs. Mas vai acumulando, vai ficando bonito o negócio aí. Porque alguém tem uma ideia, outro tem outra ideia. Outro dia eu falei assim, olha, você viu que tem ali no galão de água ali, ó? Tem uma capinha ali, ó, com o negócio da igreja. Eu falei, não, nem tinha visto. Mas alguém pensou e falou, nossa, eu vou comprar um negócio daquele ali. Parece que não tem nada a ver. Eu nem sei quem comprou. Nem quero saber. Mas você vê que é um cuidado que se tem. Um cuidado que tem com uma coisa aqui, outra coisa lá. Vira e mexe, o irmão traz um monte de planta aí. Final do ano, eu falei, vou trazer umas plantinhas aí. Misericórdia. Parecia a Amazônia no final das contas, né, irmão? Ele falou, irmão, mas essas aqui não era para levar, viu, que eu vou levar. Oxe, levaram foi tudo. Irmão, levaram as plantas, você falou que não era para levar. Irmão, deixa levar, já está dado já. Então, você vai se preocupando. Vai se preocupando. Então, cada um tem um jeito, um dom de ser. Então, irmãos, vocês têm importância. Puxa, mas, irmão, eu não fiz nada, eu não trago nada. Irmão, seja uma bênção na sua casa, no seu lar. Já é uma bênção maravilhosa. Outro dia eu falei para o irmão, você é uma bênção no seu lar. Você é uma bênção na sua casa. A bênção que você é na sua casa é uma obra espetacular que você nem imagina. Se um dia eu tiver que usar um exemplo das lutas que essa pessoa está tendo, sabe? Um dia eu quero usar o exemplo do irmão, das lutas que você enfrenta e como você enfrenta. E no dia que eu falei isso para o irmão, uma semana depois, eu já estava usando o exemplo. Falei, puxa, eu conheço um irmão que está passando isso daí. E eu dei esse exemplo para a pessoa. E falei, dei o testemunho. Então, veja, irmãos, todos vocês são importantes no reino de Deus. Então, eu preciso aprender, né, irmãos, em primeiro lugar, a receber. Nós temos que aprender a ter um coração aberto para receber todos os irmãos, de coração aberto. Jesus falou, sede prudentes como a serpente, mas eu tenho que ser como simples também, como uma pomba. Então, no reino de Deus, na igreja, irmãos, a unidade do corpo de Cristo é muito importante.
Porque quando eu penso em honrar só o irmão que está na frente, isso é errado. Poxa, o pastor, eu vou dar os parabéns para o pastor. Aí no meu aniversário todo mundo dá parabéns. E eu fico feliz. Não tem problema, continua dando. Mas quando tem os outros irmãos, já não é assim. Ninguém reclamou comigo isso daí não, tá? Eu vejo. Porque o irmão é mais simples. O irmão às vezes não está tanto assim. Ou vem domingo. Não, mas a gente não pode pensar assim. Eu estou honrando aquilo que Jesus mandou eu honrar. Não, eu vou honrar mais o irmão que vem terça, quinta, sábado, domingo. Está errado. Faz parte do corpo de Cristo. É seu irmão na fé. Então você tem que olhar com os olhos de Jesus. Com os olhos de Cristo. Pensar nele. Olhar para ele. Às vezes, outra coisa, irmãos. Às vezes, a igreja vai crescendo, né? Então, às vezes, eu não consigo, às vezes, mandar mensagem para todos os irmãos. Irmão, como é que você está? Não é? E às vezes os irmãos esperam que, às vezes, que eu mande mensagem para os irmãos. Irmão, como é que você está? Você está sumido. Só que, às vezes, eu não mandei. Mas, às vezes, outros 10 irmãos mandaram mensagem. Como é que você está, irmão? Não sei o que e tal. Então, nós temos que saber que Deus vai usar cada um dos irmãos. Não vai usar só o pastor, o cooperador, o evangelista. Não, vai usar cada um para poder ajudar, para poder aconselhar, para poder animar. Então, em primeiro lugar, irmão, Deus espera isso de nós. Então, nós buscamos a Deus, nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos da graça de Deus para um motivo, ajudar o meu irmão. Então, você está cheio do Espírito de Deus, você tem Jesus na sua vida, a graça de Deus preencheu o seu coração? Sim, eu estou preenchido da graça de Deus. Então vai ajudar. Então você é aquele que vai ajudar aquele que está tropeçando. A palavra diz, limpar a mão pecadores. Então eu limpo a minha mão, para quê? Para eu poder estender a minha mão e ajudar o meu irmão. Ajudá-lo a caminhar, a perseverar. Então, irmão, em primeiro lugar, eu preciso aprender a receber, a acolher o meu irmão. Aqui, se você voltar aí, ó, Romanos 15. Então, nós falamos do corpo de Cristo, irmão, e o corpo de Cristo é importante. Cada membro é importante. Então, não pense assim, irmão, poxa, eu não prego, eu não faço nada, eu não sou importante. Não pense assim. Sabe por quê? Porque se você pensar assim, você pode cair num pensamento. Falar, olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não faço nada na igreja, olha... Então, eu posso fazer coisas que não tem problema. Não, irmão. Não pense assim. Por menor que você seja, por mais simples que você seja, não pense assim. Você é importante no reino de Deus para dar testemunho do Evangelho. Cada um de nós, irmão, somos responsáveis em dar testemunho de Jesus lá fora. Então, como é que eu vou me comportar lá fora? Como é que eu vou me comportar no meu trabalho, na rua, no trânsito? Como é que eu vou me comportar em outros lugares? Eu tenho que me comportar como cristão. Como uma pessoa que ama a palavra de Deus, que ama Jesus Cristo. E isso, irmão, é muito importante. Isso é um trabalho no reino de Deus. Trabalhar para o reino de Deus. Quando você se preocupa em dar o bom testemunho. Aqui em Romanos 15, versículo 1. O que é que diz aí, irmãos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então, irmão, você tem buscado a Deus, você tem se tornado forte no reino de Deus, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Fazer o quê? Suportar o quê? Pronto. E não? E não? Lê o texto aí, irmãos. E nós que somos fortes devemos o quê? Suportar. Suportar o quê, irmão? O que é a fraqueza dos fracos? É os pecados. É os erros, é o irmão, é a irmã, é a pessoa que está fraca, é uma pessoa que não está agradando a Deus e nem a você. Mas você tem buscado a Deus, você tem buscado o Espírito Santo para quê? Para suportar. Então, às vezes, o marido está lá, cheio de fraqueza, você tem que suportar o marido, tem que suportar a esposa, tem que suportar os filhos, tem que suportar o irmão. E não agradar? E não agradar? Não agradar você mesmo. O que é agradar a si mesmo? A pessoa você vai lá e julga, condena, aponta. A pessoa você vai lá e faz o quê? Termina de massacrar, aponta.
Então, suportar a fraqueza dos fracos não é concordar com o pecado de ninguém, mas também não é para excluir ninguém. Não é para abandonar ninguém, porque Jesus não fez isso. Então, uma coisa é você não ir de encontro com o pecado, outra coisa é você não excluir. E muitas vezes isso daí se confunde. Porque quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca, a pessoa ela é não só reprovada no que fez, mas também é excluída. Ela é excluída. Então, o nosso coração não pode ser assim. Quando a palavra nos ensina, versículo 2, porque cada um, continua, irmãos, porque cada um de nós agrade ao seu próximo no que é? Para. Então, quando uma pessoa erra, uma pessoa é fraca, você recebe ela. Você não exclui a pessoa, você recebe com amor, sem julgamento. Porque um dos maiores problemas da igreja evangélica no mundo é o quê? É o medo de ser julgado. O cristão, ele tem pavor de ser julgado. Ele tem pavor de ser apontado, de ser massacrado na igreja. Porque a igreja é um lugar que deve amar, que é um mandamento de Jesus. Então o diabo, ele vai lá e coloca no coração do cristão o massacre, a impiedade, a maldade, o juízo, o julgamento, a condenação, que é uma guerra espiritual. Então nós, irmãos, que buscamos a Deus, nós temos que entender uma coisa. Eu estou procurando santificação, eu estou procurando o Espírito Santo, eu estou buscando a Deus a cada dia para quê? Para aprender a suportar a fraqueza dos fracos. Então um dia, talvez eu seja um fraco na sua vida. Um dia eu posso te chatear. Eu já falei isso aí para os irmãos. Um dia eu posso falar uma coisa que vai te deixar chateado. Não na pregação, mas às vezes eu posso ter um comportamento que você talvez não goste. É o dia da minha fraqueza. A mais fácil é minha esposa perceber isso. Porque a gente anda o dia inteiro junto. Então um dia que eu estiver fraco, ela estiver fraca, ela vai errar, eu vou errar. E eu vou ter que suportar a fraqueza dela. E ela vai ter que suportar a minha fraqueza. Suportar. E quando eu falo suportar, é suportar com amor. Não é suportar reclamando. Não é suportar odiando, não é suportar julgando, não é suportar, não, isso não é suportar segundo Jesus, é suportar segundo o mundo faz isso, a gente não somos do mundo. Então a palavra diz que eu como cristão, eu preciso olhar para um membro do corpo de Cristo, eu preciso olhar para os membros da minha família e aprender que eu preciso buscar a Deus, buscar Jesus, para aprender a suportar e não agradar a mim mesmo. Porque quando eu não suporto, eu não estou agradando a Deus, estou agradando a mim mesmo. Se eu reclamo, se eu murmuro, se eu não estou disposto a amar, se eu não estou disposto a estender a mão, se eu não estou disposto a receber com amor, se eu não estou disposto a julgar, se eu não estou disposto a isso, então eu estou agradando a mim mesmo. É o que a palavra está nos ensinando. Não é o que está escrito aí, ó. Mas nós, que somos fracos. Os irmãos ficaram fracos? Pastor Jesus, irmãos. Vamos lá de novo. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom e porque também Cristo não agradou a si mesmo. Por que Cristo não agradou? Como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que? Injuriaram. Então, não é fácil isso daqui, irmão. Mas a gente tem que buscar o Espírito Santo. Para não agradar a nós. Então, irmão, você está disposto a agradar a Deus ou agradar você mesmo? Mas falar é fácil. Quero ver na hora da aflição. Na hora que estiver pegando fogo aqui, ó, não o fogo do Espírito, o fogo da carne, de raiva. Vontade de matar, de esganar, vontade de não falar comigo. É nessa hora que eu preciso aniquilar a minha carne e dizer, aqui não, Jesus que reina. Mas eu estou sentindo tanta coisa ruim dentro de mim, não interessa. Eu estou sentindo coisas ruins dentro de mim, mas eu não vou fazer a sua vontade, carne. Mas, irmão, eu estou sentindo coisas horríveis, estou sentindo meu coração duro, estou sentindo minha alma, sabe, com azedúmia, sabe? Irmão, resista ao diabo.
Resista ao diabo. Não fica juntando lixo dentro de você. Senão, se você junta lixo, você cria chorume. Você sabe o que é chorume? Ninguém sabe o que é chorume, não? Ninguém sabe o que é chorume? Churume do lixão, é isso aí. Sabe no caminhão de lixo, passa na sua rua? Acho que hoje não, mas antigamente era assim. Joga aquele monte de lixo. Aí daqui a pouco o caminhão de lixo ele sobe assim, ele pega aquela mão, né? Aquela ferramenta começa a subir e leva o lixo lá para dentro. Aí começa a pressionar tanto lixo que sobra aquele caldo. Aquele caldo é churume. É tanto lixo que o churume fica lá. Então a gente não pode juntar esse churume dentro de nós. A gente tem que ficar livre. Então, irmão, quando nós somos oprimidos pelo diabo, somos oprimidos... Irmão, nós temos que falar, eu não vou fazer a vontade da carne. Você está com raiva? Tô. Está com vontade de brigar? Tô. Mas você vai fazer o quê? Eu não vou brigar. Mas eu tenho vontade? Tô. Mas eu não vou fazer isso. Está chateado? Tô. Está assistindo coisa ruim? Tô. O que você vai fazer? Eu vou lá e vou conversar. Mas eu... Não. Vou fazer a vontade da minha carne, não. É o esposo, é esposa, é filho, é irmão. Não, aqui não. Aqui você não vai vencer, não, carne. Eu estou buscando o Espírito Santo, eu estou buscando ser firme, eu estou buscando ser forte. Então é hoje que você vai ser derrotado, Satanás. É hoje que você vai ser derrotado, carne. Aí você começa a orar, e você começa... Irmão, vence o diabo. Estou dizendo que é fácil, não. É difícil lidar com sentimento. É difícil lidar com emoções, né? Não é fácil, não. O coração está lá, ó, azedo, querendo gerar churume. Churume, né? Fala, não, aqui não. Então, nós precisamos aprender com Jesus. Olha o versículo... Versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Conceda o mesmo? Conceda o mesmo? De uns para? Segundo quem? Pronto. Olha o segredo aí, irmão. Eu tenho que ter o mesmo sentimento segundo quem? Pronto. Não é segundo eu. Não é segundo o meu eu. Não é o sentimento, assim, não, eu estou sentindo isso, e é isso que eu sinto, e é eu mesmo. Não. Eu tenho que ter o sentimento segundo Cristo. Então, tem o meu sentimento, que não presta, muitas vezes. Está com raiva, está com ira, está com ódio, está com mágoa, está triste, está desanimado. Esse é o meu sentimento. Mas agora eu quero ser conduzido com o sentimento de Jesus Cristo, que é um outro sentimento. É o sentimento da alma e o sentimento do espírito. Então tem dois sentimentos que eu preciso seguir. Um já está dentro de mim e o outro vai ter que ser estabelecido, que é o sentimento de Cristo. Continuando aqui, irmãos, versículo 7, todos juntos. Não, versículo 6, né? Para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor. Está vendo, irmão? Se não tiver o sentimento de Cristo, não haverá o quê? Concordância. Vamos ler de novo? Versículos 5 e 6, irmãos. 1, 2, 3. Pronto. Quer que haja concórdia? Esquece o seu sentimento. Busca o sentimento de Cristo. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que a gente tem os nossos sentimentos. A gente tem o nosso sentimento, não tem? A gente tem o sentimento do quê? Tem um monte de sentimento. Cada um tem um sentimento. Tem pessoas que se você falar A, ela se chateia. Não tem assim? Tem pessoas só assim. Pessoas se chateiam com facilidade. Tem pessoas que se irritam com facilidade. Não se irrita? Às vezes o marido ele se irrita com facilidade. A mulher não pode falar A, que ele já fica irado, já fica nervoso. Vai ficar brabo, chateado. Tem mulher que se você falar A, ela já fica murcha, triste, sem vontade de cantar uma linda canção. Ou fica brava. Tem filho que é a mesma coisa. Tem funcionário que é a mesma coisa. Tem funcionário que você fala, vai para cá, ele vai para o outro lado. Só porque você mandou ele para um lado, ele vai para o outro. Por quê? Porque é soberbo, né? Porque ele quer fazer o que ele quer. Ele não se sujeita. Então, todo mundo tem um sentimento. Então, eu preciso pegar o meu sentimento e colocar de lado. E agora eu preciso pegar o sentimento de Cristo. E esse sentimento de Cristo tem que dirigir minha vida. Para quê? Para que eu possa concordar em uma só boca.
Porque o corpo de Cristo ele tem que ser uma unidade. Ou o seu pé vai para um lado e o braço vai para o outro, vai? Não vai, irmão. Se a sua perna vai para um lado, a outra tem que ir junto. Quando isso não acontece, no mínimo dá um estiro o músculo, né? Uma perna vai para um lado, a outra vai para o outro, já dá problema. Então, tem que andar junto. Você imagine só, irmão. Nós somos os membros de Cristo, a palavra fala. Imagine se a minha mão começar a dar murro na minha boca. No mínimo eu ia chamar eu de doido, né? É doido? Está se batendo assim mesmo? Vou pegar uma faca e esfaquear meu outro braço. Não posso. Isso é loucura. Então nós somos um membro de Cristo. Então como é que você trata o seu corpo? Como é que você trata os seus membros? Você tem um cuidado, você tem um carinho. Assim é a mesma coisa com o corpo de Jesus. Eu também tenho que ter esse cuidado, esse carinho. Para quê? Para que não se perca, para que não se escandalize. Então, eu preciso aprender a ter o sentimento de Cristo. Versículo 7, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos... Eu te pergunto, irmão, como é que Jesus te recebeu? Como é que Jesus... Olha, vamos ler o texto de novo. 7, 1, 2, 3. Eu te pergunto, irmão, Jesus te recebe. Como é que Jesus te recebe? Você chega para Jesus todo dia e diz assim: Senhor Jesus, obrigado porque eu sou nota 10, Jesus. Senhor Jesus, que nem Lucas 18, né? Eu não sou como os demais homens. Eu oro, eu jejuo. Lembra que teve essa oração, nós falamos semana passada? Eu oro, eu jejuo 2 vezes a semana, dou minhas ofertas, dou os meus dízimos. Olha, eu sou muito bom, Jesus. E o outro chegou para Jesus e disse assim, batia no peito, não conseguia olhar nem para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. A palavra diz que Jesus recebeu quem? O que confessou o seu pecado. A palavra está dizendo que nós temos que receber uns aos outros como Ele nos recebe. Quando você peca e você vai até Jesus, como é que Jesus te recebe? Como? Ele fala para você e diz assim: paga uma penitência aí, reza 10 Ave Maria e 3 Pai Nosso. É assim que Ele te recebe? Você chega lá, você comete um pecado, um erro, aí chega para Jesus e fala assim: Jesus, perdoa meus pecados. Sei não, mas toda hora você erra. Não sei se eu vou te perdoar de novo, não. Cansei. Jesus faz assim? Não, mano. Você chega lá fraco diante de Jesus e fala: perdoa, Jesus, que eu errei de novo, eu pequei de novo, mas eu estou aqui nos teus pés, me perdoa. Você é um sem vergonha, é isso que você é, não tem vergonha na sua cara. Jesus não faz isso, mano. Os homens fazem, mas Jesus não faz isso. Então como é que Jesus te recebe? Lembra quando Jesus ensina a orar e ele diz assim, ó: Pai, perdoa as nossas dívidas. Opa, assim como? Perdoa como eu perdoo. Se eu perdoo a prestação, me perdoa a prestação também. Se eu perdoo o picadinho, me perdoa o picadinho também. Então eu estou dizendo: Senhor, eu quero ser recebido pelo Senhor como eu recebo as pessoas. E não pode ser assim. Eu tenho que receber um irmão, eu tenho que receber uma irmã, eu tenho que receber um filho de Deus, eu tenho que receber uma pessoa como Ele me recebe. Então, meu irmão, como é que Deus me recebe? Então Deus, Ele ama, Ele protege, Ele intercede por mim, Ele me dá confiança. Eu não chego diante de Deus como acontecia no Velho Testamento. A palavra diz em Hebreus 12 que o povo de Israel, quando chegou no Monte Sinai, a palavra diz que eles tinham medo, eles tinham pavor, eles tinham pânico. Tinham pânico. A palavra diz que eles ficavam tremendo de medo. Quando eles chegaram no pé do Monte Sinai, a palavra diz que lá foi dito o que para eles? Olha, não ponham os seus pés sobre esse monte, porque se pisar vai morrer. Então o povo falou assim: olha, que fale Moisés, mas que não fale Deus. Porque eles tinham um pavor de Deus, medo do Deus de Israel. Medo, pânico. E com Jesus não era assim. As pessoas iam até Jesus, leprosos, prostitutas, publicanos, pecadores, ladrões, chegavam para Jesus com confiança.
Porque sabiam que Jesus tinha o que dar para eles. Jesus tinha amor e misericórdia para dar para eles. Jesus tinha a mão estendida para dar para eles. Jesus tinha a cura e a libertação para eles. Eles estavam com fome, Jesus multiplicou os pães. Eles estavam leprosos, Jesus curava eles, limpava eles. Então, para Jesus, irmãos, quando a pessoa chegava até Jesus, Jesus recebia. Colocaram as crianças para chegar perto de Jesus, quiseram afugentar as crianças, Jesus falou, não, deixai as crianças vir a mim. Então, todos queriam chegar perto de Jesus. Todos. Todos queriam chegar perto de Jesus. Eu já conheci irmãos, eu já conheci irmãs, que quando você chegava perto dele, dava medo. Você não sabia se era Jesus ou se era Jeová. De tanta raiva, tanta ira, tanta mágoa. Mas eu tenho que aprender que eu tenho que receber o meu irmão, as pessoas como Jesus me recebe. Vamos ler o texto de novo? 1, 2, 3, irmãos, como é que está escrito aí? De novo, irmãos. Então, receber uma pessoa como Cristo me recebe é para a glória de quem? Então, como é que Jesus me recebe? Você tem que receber seu irmão. Mas ele é fraco, recebe como Jesus te recebeu. Você nunca teve um momento de fraqueza? Você nunca errou, nunca pecou, nunca falhou? Então, irmão, principalmente nas nossas vidas, como casamento, o marido erra, recebe ele como Jesus te recebe. A mulher erra, recebe ela como Jesus te recebe. Não é? Deixa de ser ignorante. Ele tem amor no coração, piedade, misericórdia, compaixão, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, como Jesus nos ensina. Porque Cristo nos recebe todos os dias assim. Todos os dias. Todos os dias Ele nos recebe desse jeito. Ele nos ama. Então eu preciso aprender uma coisa, irmãos. Quando existe um fardo sobre uma pessoa, abre em Gálatas 6, vamos terminar aqui. Vamos para a ceia, né, irmãos? Você quer ser uma bênção na vida do seu irmão? Eu fui para abrir aonde? Eu já tinha esquecido. Misericórdia. Eu estava lembrando do louvor aqui, irmão. Você quer ser uma bênção na vida do seu irmão? Quer ser uma bênção mesmo? Quer ser mesmo? Murcho. Vocês só falam alto quando é o Lotinho. Cadê o Lotinho? Tá lá dentro. Vocês querem ser uma bênção, irmãos? Ô, Lotinho, prega aqui, Lotinho. Eu estou sem moral aqui. Gálatas 6, irmãos. Então, irmãos, eu vejo o trabalho do Espírito Santo na vida dos irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãos. Nós temos que ser aperfeiçoados a cada dia. Irmãos, eu sei do esforço que precisa ter, irmão, para poder estar aqui, para poder orar. Eu sei do esforço dos irmãos. Às vezes os irmãos que vêm de longe, né, irmão? Eu falo, meu, quando os irmãos vêm de longe, eu falo, Jesus, irmão, porque às vezes eu falo para as pessoas, né? Por exemplo, os irmãos que vieram visitar hoje aqui, vocês moram onde? Osasco. Vocês acham que é longe? Foi rápido, né? Hã? Amém. Cadê? Cadê irmã Fátima? Mora onde, irmã Fátima? Onde sua irmã mora? Tremembé. É. Aí depois do Tremembé, eu acho que é o irmão Fernando. Né? Fernando, onde você mora, irmão Fernando? Então, primeiro é a irmã. Depois o Fernando. Fernando, onde você mora? Tremembé, mas é um Tremembé mais perto. Aí depois vem o Mosde, irmão Luiz, onde que? Jardim Brasil. Né? Depois o Marcelo, Jaçanã. Edu Chaves. Aí depois Tapevi tá calma, eu vou chegar lá, mano. Tem irmão de Osasco. Não, o Elias mora onde? Pirituba. Por enquanto tudo fora da cidade. Aí depois vem o Rafael, Osasco. Não, tem os irmãos de Cajamar. Cajamar. Santana do Parnaíba. Polvira. São Pedro, que é Santana do Parnaíba, né? Osasco, Barueri. Irmão do céu, até chegar em Itapevi, é o culto de oração de toda terça e toda quinta. Oriximiná.
É que já foi, né? Já se converteu, já veio para cá. Mas, irmão, veja, os irmãos vêm de longe. Não vem de longe? De longe, irmão. Quando os irmãos vêm de longe, falam, meu Deus do céu, glória a Deus sobre esses irmãos, né? Porque é longe. Mas os irmãos vêm. Estão no sábado, estão no domingo, e buscam, e ora, e... Irmão, isso é fruto do amor, da consideração que os irmãos têm. Então, Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 2, irmãos, o que é que diz aí? Vamos ler todos juntos? 6, 2. Levai... continuando. Mas... Porque cada um levará a sua própria. É o versículo 2. Levai a carga uns dos outros. Assim cumprireis a lei? Então, levar a carga do outro, irmão, não é fácil. Mas é um mandamento. Então, às vezes, você precisa de amor. Às vezes, você precisa de conselho. Às vezes, você que precisa. Você precisa de um abraço. Você precisa de uma alegria. É você que precisa. Mas como você vai cumprir a lei de Cristo, você vai se esquecer de si mesmo e vai lembrar de quem? Seu irmão. Porque Jesus fez isso. Imagine se na cruz Jesus tivesse que pensar nele. Imagine quando Jesus foi esbofeteado, esmurrado, cuspido, zombado, colocaram na coroa de espinho, bateram com a cana na cabeça dele. Imagine se ele pensasse nele. E olha que teve conselhos, viu? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, falou assim, Senhor, tem piedade de ti mesmo. Não vai acontecer nada disso contigo. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, que não sabe as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Então Jesus estava dizendo assim, que o cristão, ele iria sofrer por nós. E que nós devemos tomar esse exemplo. Nós não podemos agradar a nós mesmos. Mesmo que estamos padecendo e sofrendo. Porque o mundo de hoje, como é que é o mundo de hoje, irmão? O mundo de hoje é assim, olha para o seu umbigo. O mundo de hoje é o seguinte, olha para você mesmo. Você está sofrendo, então curta o seu sofrimento. Curta a sua agonia, a sua tristeza. Tenha tempo só para você. E Jesus não foi assim. Jesus não é assim. Então Jesus fala, ó, você está sofrendo e padecendo, entenda uma coisa. O Pai é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que se encontram em alguma tribulação. Então Jesus está dizendo, você está sofrendo, você está padecendo, você tem tristeza, você tem angústia, você tem tudo isso. Ele está vendo isso. E Ele quer consolar eu e você. Mas não é para a gente ficar dizendo, eu estou consolado por Deus. Não, meu irmão, é para você consolar o outro. É para você amar o outro. Então você entra aqui, você serve a Deus para quê? Para que quando você estiver sofrendo e padecendo, você possa cumprir esse mandamento. Jesus, hoje eu estou precisando ser amado. Eu estou precisando ser abraçado. Eu estou precisando ser ouvido. Eu estou precisando, Senhor Jesus Cristo, de um consolo de um irmão. E aí ninguém aparece com nada. Aí você tem que ir lá e amar. Isso é divino. Isso não é fácil, mas isso é o que Deus nos ensina. A gente somos perfeitos? Não, não somos, mas nós temos que cumprir isso aí. É difícil, porque a carne, ela coloca essas complicações, e a história é difícil, mas Jesus nos ensina a praticar isso, exatamente isso. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, não esqueça disso, eu lembro que eu estava muito mal, estava doente, eu estava lá na rua Capitão Nascimento, era a igreja que tinha lá no Jaçanã, e lá tinha uma escadaria, e eu fiquei bem na ponta da escada. E eu lembro que eu estava mal, estava doente, eu estava mal, estava murcho, sem vontade de cantar uma linda canção lá. Aí eu lembro que estava subindo um irmãozinho, Carlito, né? Ele era desse tamanho assim, menor coisa. E ele começou a subir a escada. E ele foi subindo assim, e eu vi que ele estava murcho também. Ele estava triste, cabisbaixo. Eu falei, esse irmão está pior que eu. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá e abraça ele, ama ele. Fala que o Espírito Santo está na vida dele. Irmão, eu fiz isso. Diante de Deus, irmãos, eu fiquei livre da minha enfermidade, livre, eu fiquei liberto na hora, eu fiquei liberto, irmão, eu achei impressionante, e o irmão também, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, ele ficou livre das lutas dele, eu fiquei livre das minhas, eu falei, olha que negócio maravilhoso, então isso funciona, então muitas das vezes você chega na igreja assim, meu murcho, cabisbaixo e tal, e o Espírito Santo fala, vai lá e ama, vai lá e abençoa, vai lá e ora, vai lá e prega, pronto, Deus começa a agir na sua vida. Agora, se você ficar curtindo as suas coisinhas,
Eu tinha um irmão, meu Deus, eu tinha um irmão na igreja, que ele falava assim, pastor, fala, irmão, é que o irmão aqui está fazendo isso nas minhas coisinhas. Ele está quebrando minhas coisinhas em casa. Eu falei, irmão, vou falar com o irmão. Ô, irmão, está acontecendo o que aí, tal. Eles moravam juntos, né? Esses irmãos, eles vieram de longe, aí arrumamos uma casa para eles. Mas, irmão, esse irmão, ele reclamava, mas ele todo sábado era uma discussão desses irmãos, era uma briga. Pastor, pode vir aqui. Parecia duas crianças, irmão. 2 marmanjos velhos, barbado, com filho. Fala, irmão. É que o irmão aqui quebrou minhas coisinhas. Ele só falava minhas coisinhas. Eu falava, irmão, você tem que aprender a suportar, amar, tal. Mas não tinha jeito, irmão. Não tinha jeito. Coração endurecido, não ouvia. Então, a gente precisa amadurecer, irmãos. Amadurecer e aprender uma coisa. Os nossos sentimentos, eles sempre vão estar aí, ó, querendo nos atrapalhar. Sempre vai estar aí para atrapalhar. Eu preciso pegar o sentimento de Cristo e colocar em cima do meu sentimento e falar assim, agora tu vai obedecer. Tu não quer amar, você vai ter que amar. Tu não quer abraçar, você vai abraçar. Você não quer pregar, você vai ter que pregar. Você não quer viver, você vai viver o evangelho. Tem que ter essa autoridade sobre nós mesmos. Tem que ter essa autoridade, irmão, sobre a nossa carne, essa autoridade sobre os nossos sentimentos. Jesus deu essa autoridade. Para ser uma bênção na vida do seu irmão. Quer ser uma bênção na vida do seu irmão? Quer ser uma bênção na vida do seu irmão? Então, irmão, levanta aí, vamos abençoar a vida do seu irmão, levanta, vamos orar, em nome de Jesus. Amém? Abençoa a vida do nosso irmão, Claudivânio da hora, vem aqui louvar, meu irmão, eu quero ser uma bênção na sua vida. Amém, meu irmão? Quer ser uma bênção mesmo na vida do seu irmão? É uma bênção, irmão. Orar, interceder, sabe, irmãos, nós precisamos aprender isso. Às vezes o irmão, ele chega na igreja, e às vezes ele está querendo andar, ele está querendo continuar, ele está querendo buscar a Deus, ele não consegue. Você tem que ir lá, você tem buscado a Deus, você tem que se esforçar a Deus, para quê? Para que o irmão seja firme no evangelho, firme. Os irmãos, eles, veja, ó, antes de cada irmão se batizar, eles têm as suas dificuldades. E se a gente não tiver um olhar de Cristo, se a gente não tiver, irmão, uma mão acolhedora para receber, para ouvir, para ter paciência, as pessoas não se batizam. Porque é uma luta para se batizar. É uma luta, não é, Eduardo? Quanto tempo você demorou para se batizar? Mais ou menos. 1 ano. Um ano de luta e você tem que ter paciência. Quantos anos, irmãos, o tempo mais ou menos, meses, irmãos, ficaram? Quanto? Uns 8 meses. Então não é fácil. Não é fácil. A irmã Nina ficou mais ou menos 1 ano, irmão Elias. Então não é fácil, irmão. Você fala com 1 mês, você fala, esses irmãos não querem nada com nada. Porque se fosse porque eu me batizei com 1 mês. Eu poderia falar isso. Mas Jesus mandou fazer isso? Não. Você fala, não, Espírito Santo, vamos trabalhar a vida desses irmãos. Eu fico olhando, o Senhor me dá uma estratégia. Espírito Santo, fala comigo para eu falar com ele, para que Deus, o Senhor venha falar com ele e convencer com ele. Né, irmão Elias? Quantas vezes nós conversamos, né, irmão? Conversamos bastante. Eu falei, irmão, vem cá. O irmão falou, é do tempo de Deus, irmão. Eu falei, amém, irmão. E aí, tome Jesus e tal. Vem aqui em casa, irmão. Vamos aí. Então, aí, vamos na casa do irmão, conversa. Aí, um dia, o Espírito Santo falou assim, ó. Aí, a irmã falou, irmão, pode vir buscar aqui? Em casa, falou, lógico, com certeza. Né, irmão? O irmão... vai o Elias. Eu falei, tá bom. Aí, o Espírito Santo falou assim, vai... E não corta caminho, não. Pega o caminho mais longo para poder trazer eles. Aí eu fiz isso. Vim ali pelo cima, pelo Fátima. Eu falei, é hoje. O Espírito Santo é hoje, vai falar com ele, quer ver? Aí eu falei, Espírito Santo, vai. Aí eu falei, meu irmão, vai ter o batismo, hein? E aí fomos falando, irmão. Fomos falando. Falei, Espírito Santo, agora já foi. Agora é o Senhor que faz a obra aí. Aí quando chegou ali atrás, ele falou, eu me decidi, irmão. Eu vou me batizar. Falou, glória. Né? Mas, irmão, você tem que persistir. Você tem que insistir. Você tem que ter fé. Porque você tem que ser uma bênção na vida do seu irmão. Nós temos que estar prontos sempre para acolher, para abençoar. Irmão, eu não consigo. Então, ora a Jesus. Peça a Ele. Porque isso é um mandamento de Jesus. Amém, irmão? Então, não desista das pessoas. Persevere. Persevere como Jesus persevera na sua vida. Amém? Quer ser uma bênção na vida do seu irmão? Quer ser uma bênção mesmo? Então tá bom. Então vamos lá, mano.
Não quero viver. Presta atenção, irmão, que você vai louvar aí, hein? Para mim mesmo, eu quero servir e amar meu irmão. Está disposto, irmão, a compartilhar? Compartilhar E dividir. tudo que tenho com você. Olha que bênção, irmão. Meu amor. Vai, irmão, compartilha o amor com o seu irmão aí, ó. Meu coração. O seu coração com ele. Meu lar e até o pão. Por quê, meu irmão? O amor é maior. E em Jesus Eu e você. eu e você somos um. Pronto, irmão, seja uma bênção na vida do seu irmão. Eu quero ser uma bênção. Oh, glória a Jesus. Abençoa o teu irmão. Aceita seu irmão como ele é. Perdoa, pede perdão em nome de Jesus. Vontade de Deus revelada em Jesus. Glória a Jesus, irmão. Que sejamos um. Fala, irmão, quero ser uma bênção na sua vida. Eu quero ser uma bênção pra você. dos seus filhos. Declare o seu amor pelo seu irmão, o quanto você o ama, o quanto você o quer bem. Estenda as suas mãos para ajudar, para abençoar, para declarar o amor de Jesus, para declarar o perdão de Cristo, o poder do Espírito Santo, poder de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Opera, Espírito Santo, sobre o seu povo, Senhor, sobre a sua igreja. Abençoa a vida dos seus filhos. Derrama graça, poder e virtude. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser apagado, pode ser apagado. Amém, meus irmãos? Fique no seu lugar, onde, se você quiser ficar aí, nós vamos passar agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Cooperador Lotinho. Osni. Vamos passar a ceia. Se os irmãos vierem aqui, nós vamos passar a ceia. Senão não vai passar a ceia, não. Os obreiros estão de greve. Amém, irmãos? É que vocês mudaram a mesa, os irmãos ficaram perdidos. Estão perdidos? Vocês estão perdidos? Perdidos no amor dos irmãos, né, mano? É isso aí. Amém, irmãos? Os irmãos vão passar aqui agora o pão. Os irmãos que são batizados, né? Os irmãos que examinaram as suas próprias vidas. Os irmãos vão participar, amém? Em nome de Jesus. Possamos participar desse momento tão maravilhoso, irmãos, que é a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Momento abençoado, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me com teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, se é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que a sua graça me basta. Purifica-me. Sim, Jesus. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do rei. Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Eu não sou se é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo.
Senhor Jesus. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que a sua graça me basta. Purifica-me. Em nome de Jesus. A graça dele nos basta, amém, irmãos? A graça dele é tudo para nós. A graça dele é tudo para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois vamos ler o texto e participar. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, aqui está, Senhor Jesus Cristo, este pão, ao qual o Senhor ordenou: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós estamos aqui, Senhor Jesus, como este símbolo, para lembrar do seu sacrifício e ser grato por ele. A sua palavra diz que, sendo um só pão, mesmo sendo muitos, Senhor Jesus, nós somos um só corpo. Abençoa poderosamente cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus, que possa fortalecer e fortificar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. A palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar, em nome do Senhor Jesus. Unidos iremos andar, aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar. Nós somos livres, irmãos, para amar, pra te aceitar. aceitar como Jesus aceitou. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Amém, meu irmão, perdoa, pede perdão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, darmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor
importante é amar como Cristo amou e ensinou o verdadeiro amor. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo amou. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo amou. Viver a vida em temor, obedecendo ao Salvador, vivendo em amor. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo amou. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo amou. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
meu irmão, você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Você tem um valor. Que você faz parte da família do corpo de Cristo. Todo membro do corpo de Cristo tem o seu valor. Amém? Que sobre nós repousa a glória do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos orar. Depois vamos ler o texto. Amém? E participar. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, mais uma vez colocamos nossas vidas diante da sua presença. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em seu poder e em sua graça neste momento. Nós, Senhor, cremos no poder da sua palavra, no seu mandamento, ao qual o Senhor mandou, Senhor Jesus, praticarmos e fazermos, Senhor Jesus, a ceia do Senhor. E nós fazemos isso com fé, crendo no poder e na graça que nos é transmitida neste momento. Abençoa em nome do Senhor Jesus, como o Senhor nos ensinou. Te damos graças, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, esse cálice em nome de nosso Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, fazer parte a cada dia, Senhor, dos seus mandamentos em nossas vidas. E trazer, Senhor Jesus, a cada dia a unidade do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. A palavra diz, meus irmãos, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem participar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus abençoe poderosamente, derramando graça sobre nós a cada dia.